Meu tio. Chamei. Não pareceu ter me ouvido. Meu tio Lidenbrook. Repeti, falando mais alto. Resmungou como um homem que acaba de despertar. Então, e a chave? Que chave? A chave da porta. Não, exclamei, a chave do documento. O professor encarou-me por cima dos óculos. Sem dúvida notara algo de insólito na minha fisionomia, pois agarrou meu braço, sem conseguir falar, interrogou-me com o olhar. No entanto, nunca uma pergunta foi formulada mais claramente. Concordei com a cabeça. Ele sacudiu a sua mão com uma espécie de piedade, como se estivesse falando com um louco. Fiz um gesto ainda mais afirmativo. Seus olhos brilharam, sua mão tornou-se ameaçadora. Essa conversa muda naquelas circunstâncias interessaria o espectador mais indiferente. E realmente começava a achar que não ousaria falar, pois temia que meu tio me sufocasse com seus primeiros abraços de alegria. Mas ele estava tão ansioso que tive de responder. Sim, essa chave o acaso. O que você está dizendo? Exclamou com uma emoção indescritível. Veja, eu disse, apresentando-lhe a folha de papel na qual havia escrito. Leia. Mas isso não quer dizer nada. Respondeu amarrotando a folha. Não quer dizer nada se começarmos a ler pelo começo, mas lendo a partir do fim. Mal havia terminado a frase, e o professor já dava um grito, mais do que um grito, um verdadeiro rugido. Acabará de ter a revelação. Estava transfigurado. Ah! Engenhoso Saknussen! Exclamou. Então você escreveu a frase ao contrário. E precipitando-se para a folha de papel, olhar turvo, voz emocionada, leu o documento inteiro, seguindo da última letra até a primeira. Eram esses os termos da mensagem. Se fez de oculis craterem quinderibam brascartaris juli intracalendas descende, audas viator, e terrestres centrum atinges. Quod feci. Arne Saknussen. Em mau latim pode ser traduzido dessa maneira. Desça a cratera de ocultus nefels, que a sombra dos cartaris vem acariciar antes das calendas de julho, viajante audacioso, e chegarás ao centro da terra. Foi o que fiz. Arne Saknussen. Ao final da leitura, meu tio pulou como se tivesse tocado sem querer numa garrafa de leite. Estava magnífico em sua audácia, alegria e convicção. E vinha, pegava a cabeça com as duas mãos, tirava as cadeiras do lugar, empilhava livros, fazia malabarismos com seus preciosos geldos, o que parecia inacreditável, batia com o punho aqui, dava um tapa acolá. Finalmente acalmou-se, como um homem esgotado por um grande desperdício de energia, voltou a cair em sua poltrona. Que horas são, afinal? Perguntou após alguns minutos de silêncio. 3 horas, respondi. Que coisa! Digeri o almoço depressa demais. Estou morrendo de fome. Vamos comer. Depois. Vá fazer minha mala. O que? Exclamei. E a sua também. Respondeu o implacável professor, entrando na sala de jantar. Sexta. Ao ouvir essas palavras, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo, mas me contive. Resolvi até parecer tranquilo. Somente argumentos científicos poderiam deter o professor Lidenbrook. Ora, havia muitos e bons contra a possibilidade de tal viagem. Ir ao centro da Terra. Que loucura! Guardei minha dialética para o momento oportuno e tratei de comer. Inútil mencionar as imprecações de meu tio contra a refeição pobre, mas acabou acatando as explicações. A boa Mate foi libertada. Ela correu ao mercado e abasteceu tão bem a casa que 1 hora depois, já sem fome, voltei e consegui pensar em todas as implicações da situação. Meu tio estava quase alegre durante a refeição, soltava algumas piadinhas de cientista que nunca são demasiadamente perigosas.
Após a sobremesa, fez-me um sinal para que o acompanhasse ao gabinete. Obedeci. Ele sentou-se numa ponta de sua mesa de trabalho, eu na outra. Axel, disse-me, numa voz bastante suave, você é um rapaz muito esperto. Prestou-me um grande favor quando eu, extenuado, ia abandonar as pesquisas. Para onde eu seria levado? Ninguém sabe. Nunca me esquecerei disso, meu filho, e você terá sua parte em nossa glória. Vamos, pensei, ele está de bom humor. Está na hora de discutirmos essa glória. Antes de mais nada, continuou meu tio, peço-lhe que guarde segredo de nossa descoberta. Não faltam invejosos no mundo da ciência, e muitos deles gostariam de fazer essa viagem, da qual só tomarão conhecimento após nosso retorno. O senhor acha que o número de audaciosos é tão grande assim? Perguntei. Claro, quem hesitaria em conquistar tamanha celebridade? Se esse documento fosse divulgado, todo um exército de geólogos correria para seguir os rastros de Arne Saknussemm. Não estou tão certo disso, meu tio, pois nada comprova a autenticidade do documento. O quê? E o livro em que o descobrimos? Bom, concordo que Saknussemm tenha escrito essas linhas, mas será que realmente fez essa viagem? Quem sabe se esse documento não passa de uma mistificação? Quase lamentei ter pronunciado a última palavra, um tanto arriscada. O professor franziu suas espessas sobrancelhas e temi ter comprometido o resto da conversa. Mas não. Meu severo interlocutor esboçou uma espécie de sorriso e respondeu. É o que veremos. Ah, balbuciei, um tanto melindrado, permita-me esgotar a série de objeções relativas ao documento. Fale, meu filho, à vontade. Dou-lhe toda a liberdade de exprimir sua opinião. Você não é mais meu sobrinho, mas meu colega. Fale. Antes de mais nada, gostaria de saber o que são esses Yokul, Sneffels e Scataris, dos quais nunca ouvi falar. Nada mais simples. Por coincidência, recebi há algum tempo um mapa de meu amigo Augustus Petermann de Leipzig, que vem a calhar. Pegue o terceiro atlas na segunda prateleira da biblioteca grande, série Z, prancha 4. Levantei-me, graças às indicações precisas, encontrei rapidamente o atlas. Meu tio abriu e disse, esse é um dos melhores mapas da Islândia, o de Anderson, e creio que poderá resolver todas as suas dúvidas. Debrucei-me sobre o mapa. Veja essa linha formada de vulcões, disse o professor, e observe que todos têm o nome de Yokul, palavra que significa geleira em islandês. Sob a latitude alta da Islândia, a maioria das erupções atravessa camadas de gelo. Daí o nome de Yokul, comum a todos os montes ignívomos da ilha. Bem, respondi, e o que é Sneffels? Achei que ele não teria resposta a essa pergunta, no que estava enganado. Meu tio continuou, acompanhe-me pela costa ocidental da Islândia. Está vendo Reykjavik, a capital. Muito bem, suba pelos inúmeros fiordes dessa região corroída pelo mar e pare um pouco abaixo do 65º grau de latitude. O que você vê ali? Uma espécie de península parecida com um osso descarnado, arrematado por uma rótula enorme. É uma comparação bastante correta, meu filho. E o que há nessa rótula? Um monte que parece ter brotado do mar. É o Sneffels. O Sneffels. O próprio. Uma montanha de 5.000 pés de altura, uma das mais notáveis da ilha, e, com certeza, a mais célebre do mundo se a sua cratera terminar no centro do globo. Mas é impossível! Exclamei, erguendo os ombros e revoltado com tal suposição. Impossível! Retorquiu o professor Lidenbrock num tom severo. Por quê? Porque com certeza essa cratera está obstruída por lavas, rochas incandescentes e então... E se for uma cratera extinta? Extinta.
Exatamente. Atualmente só há 300 vulcões em atividade na superfície do globo, mas há uma quantidade bem maior de vulcões extintos. Ora, inclui-se os Nefels nessa última categoria, e desde os tempos históricos só entrou em erupção uma única vez, em 1219. A partir de então, foi acalmando-se e não é mais um vulcão em atividade. Não me era possível contestar tais afirmações, lancei-me então nas outras dúvidas levantadas pelo documento. O que significa a palavra Ascataris? Perguntei, e o que tem tudo isso a ver com as calendas de julho? Meu tio refletiu por alguns instantes. Tive um momento de esperança, mas só um, pois logo ele me respondeu nestes termos. O que você chama de dúvidas, para mim são soluções, que provam os cuidados engenhosos com os quais Saknussemm quis precisar sua descoberta. O Sneffels é formado por muitas crateras. Era, portanto, necessário indicar qual delas leva ao centro do globo. O que fez o sábio islandês? Observou que próximo às calendas de julho, ou seja, nos últimos dias de junho, um dos picos da montanha, os Cataris, projetava sua sombra na abertura da cratera em questão e anotou o fato em seu documento. Que indicação poderia ser mais exata? E, assim que chegarmos ao topo dos Nefels, creio que não hesitaremos quanto à direção a seguir. Decididamente, meu tio tinha resposta para tudo. Percebi que seria impossível atacá-lo com as palavras do velho pergaminho. Parei, portanto, de atormentá-lo a esse respeito, e como era preciso, antes de mais nada, demovê-lo da ideia da viagem, passei às objeções científicas que achava bem mais graves. Tudo bem, disse. A frase de Saknussemm é clara e não deixa qualquer dúvida. Concordo até que o documento pareça autêntico. Esse cientista foi ao fundo dos Nefels, viu a sombra dos Cataris acariciar as bordas da cratera antes das calendas de julho, até ouviu lendas de seu tempo que afirmavam a cratera dar no centro da Terra, mas que ele próprio tenha ido ao centro da Terra e voltado. Não acredito mesmo. E por quê? Quis saber meu tio num tom de mofa. Todas as teorias da ciência demonstram que tal aventura é impraticável. As teorias provam isso. Respondeu o professor com um ar de benevolência. Ah, que teorias malvadas! Como essas teorias nos atrapalham! Percebi que estava zombando de mim, mas assim mesmo continuei. Claro! Está provado que o calor aumenta em 1 grau a cada 70 pés de profundidade da superfície do globo, admitindo-se essa proporcionalidade constante, e sendo o raio terrestre de 1.500 léguas, a temperatura no centro passa de 200.000 graus. As matérias do interior da Terra estão, portanto, em estado de gás incandescente, pois os metais, o ouro, a platina, as rochas mais duras, não resistem a tamanho calor. Tenho então motivos para questionar a possibilidade de penetrar-se em tal ambiente. Então o seu problema é o calor, Axel. Claro, chegando a uma profundidade de apenas 10 léguas, já teríamos alcançado o limite da crosta terrestre, e a temperatura já seria superior a 1.300 graus. E você tem medo de entrar em fusão? Cabe ao senhor resolver esse problema, respondi com humor. Resolvo da seguinte forma, replicou o professor Lidembro, assumindo ares de grande sábio. Nem você, nem ninguém tem certeza do que acontece no interior do globo, já que se conhece apenas 12 milésimos de seu raio. A ciência é eminentemente perfectível e cada nova teoria destrói uma velha. Não se acreditou até Fourier que a temperatura dos espaços planetários diminuía todo o tempo. E hoje está provado que a temperatura das regiões etéreas não ultrapassa 40 ou 50 graus abaixo de zero. Por que não aconteceria o mesmo com o calor interno? Porque, numa determinada profundidade, não atingiria um limite intransponível em vez de aumentar até o grau de fusão dos minerais mais refratários. Como o meu tio colocou a questão no campo das hipóteses, não tive o que responder. Muito bem.
digo-lhe que verdadeiros sábios, entre outros, Poisson, provaram que, se existisse um calor de 200.000 graus no interior do globo, o gás incandescente das matérias fundidas adquiriria tamanha elasticidade que a crosta terrestre não resistiria e estouraria como as paredes de uma caldeira sob a pressão do vapor. É apenas a opinião de Poisson, meu tio. Está certo, mas outros geólogos célebres também acreditam que o interior do globo não é formado nem de gases, nem de água, nem das pedras mais pesadas que conhecemos, pois, nesse caso, o peso da Terra seria 2 vezes menor. Ora, com números podemos provar tudo o que quisermos. E com fatos não. O número dos vulcões não diminuiu consideravelmente desde os primeiros dias do mundo numa proporção constante. E se é que existe esse calor central, será que não tende a diminuir? Meu tio, se o senhor entrar no campo das suposições, não teremos mais como discutir. Mas eu digo que gente muito competente é da mesma opinião que eu. Lembra-se de quando o célebre químico inglês Humphrey Davy me visitou em 1825? Não posso lembrar, só nasci 19 anos depois. Bem, Humphrey Davy veio me visitar quando passou por Hamburgo. Ficamos conversando por um bom tempo e, entre outros problemas, discutimos a hipótese da liquidez do interior da Terra. Ambos concordávamos que essa liquidez não podia existir por uma razão que a ciência nunca conseguiu encontrar. Qual? Essa massa líquida estaria sujeita, como o oceano, à atração da Lua, e, consequentemente, 2 vezes por dia existiriam marés internas que, ao erguerem a crosta terrestre, provocariam terremotos periódicos. É, no entanto, certo que a superfície do globo foi submetida à combustão, e é possível supor que a crosta exterior resfriou antes, enquanto o calor se refugiou no centro. Errado, respondeu meu tio. A Terra foi aquecida pela combustão de sua superfície e não por qualquer outro meio. Sua superfície era composta de uma grande quantidade de metais, como o potássio e o sódio, que têm a propriedade de incendiar-se apenas ao contato com a terra e a água. Esses metais pegaram fogo quando os vapores atmosféricos precipitaram-se como chuva no solo. Pouco a pouco, quando as águas penetraram nas fissuras da crosta terrestre, determinaram novos incêndios com explosões e erupções. Daí os inúmeros vulcões dos primeiros dias do mundo. Que hipótese engenhosa! Exclamei um pouco contra minha vontade. Que Humphrey Davy comprovou, aqui mesmo com uma experiência muito simples. Fez uma bola metálica, que representava nosso globo, com os metais que acabei de falar. Quando vertíamos um pouco de orvalho em sua superfície, ela se dilatava, oxidava e formava uma pequena montanha, com uma cratera em cima. Ocorria uma erupção que transmitia à bola inteira tanto calor que se tornava impossível segurá-la com as mãos. Eu estava começando a convencer-me com os argumentos do professor, temperados, aliás, por seu ardor e entusiasmo habituais. Como você vê, Axel, acrescentou, o estado do núcleo central inspirou muitas hipóteses aos geólogos, nada menos comprovado que o calor interno. Eu acho que não existe, nem poderia. É o que veremos. E como Arne Saknussemm, saberemos em que nos basear a respeito desse grande problema. É claro, respondi, sentindo-me atingido pelo entusiasmo. Veremos se enxergarmos. Por que não enxergaríamos? Podemos contar com fenômenos elétricos para iluminar nosso caminho e até com a atmosfera que sua pressão pode tornar luminosa a aproximação do centro. Claro, claro. Concordei, afinal, isso bem pode ser possível. É mais do que certo. Respondeu triunfalmente meu tio. Mas, silêncio, entendeu? Silêncio sobre tudo isso para que ninguém tenha a ideia de descobrir o centro da Terra antes de nós. 7ª. Assim terminou a memorável sessão que muito me excitou. Saí do gabinete do meu tio completamente perdido, e não havia ar suficiente nas ruas de Hamburgo para que eu me recuperasse. Fui até as margens do Elba, junto à barcaça a vapor que liga a cidade à estrada de ferro de Harburg.
Estava realmente convencido. Não fora subjugado pelo professor Lidembro. Deveria levar a sério sua decisão de ir ao centro do maciço terrestre. Acabará de ouvir as especulações insensatas de um louco ou as deduções científicas de um grande gênio. Quais eram os limites entre a realidade e o erro? Flutuava entre mil hipóteses contraditórias sem conseguir me agarrar a nenhuma. Lembrava-me, entretanto, de ter me convencido, embora meu entusiasmo começasse a diminuir, gostaria de partir imediatamente para não ter tempo de pensar. Sim, no momento não teria me faltado coragem para fechar as malas. Devo confessar, no entanto, que, uma hora depois, minha excitação arrefeceu. Senti meus nervos relaxarem-se, e dos profundos abismos da terra, voltei à superfície. É um absurdo! Exclamei. Insensato! Isso não é proposta que se faça a um rapaz de bom senso. Nada disso existe. Dormi mal, tive um pesadelo. Enquanto pensava, seguirá pelas margens do Elba e der a volta na cidade. Após ter passado pelo porto, chegará à estrada de Altona. Era conduzido por um pressentimento, justificado, pois logo vi minha pequena Graube, que voltava corajosamente a Hamburgo em passadas apressadas. Apressadas. Grauben! Gritei de longe. A jovem parou, creio que um tanto perturbada por ouvir seu nome dessa forma numa estrada. 10 passos estava a seu lado. Axel, surpreendeu-se. Você veio me encontrar. Que bom! Mas, ao olhar para mim, Grauben não se deixou enganar pelo meu ar inquieto, transtornado. O que há com você? Disse-me, estendendo a mão. O que há comigo, Grauben? Exclamei. Em 2 segundos e 3 frases pus minha bela virlandesa a par da situação. Ela ficou em silêncio por alguns instantes. Seu coração palpitava tanto quanto o meu. Não sei, mas sua mão não tremia na minha. Andamos uns 100 passos em silêncio. Axel! Disse-me finalmente. Minha querida Grauben. Será uma bela viagem. Fiquei estupefato com essas palavras. Sim, Axel, uma viagem digna do sobrinho de um sábio. Um homem deve distinguir-se por algum grande feito. O que, Grauben? Você não vai tentar demover-me da ideia de tal expedição? Não, caro Axel, e bem que eu acompanharia você e seu tio, se uma pobre moça não os fosse atrapalhar em sério. Sério. Ah, mulheres, moças, corações femininos sempre incompreensíveis. Quando não são os mais tímidos dos seres, são os mais corajosos de todos. Nunca usam a razão. Imaginem. Aquela criança encorajava-me à expedição. Não teria medo de tentar a aventura. Ela me empurrava à viagem, eu a quem ela amava tanto. Estava desconcertado, e por que não dizer, envergonhado. Grauben, tornei, vamos ver se amanhã você dirá a mesma coisa. Com toda certeza, Axel querido. De mãos dadas, mas mudos, Grauben e eu continuamos andando. Estava alquebrado pelas emoções do dia. Afinal de contas, pensei, ainda falta muito tempo para as calendas de julho, e... Daqui até lá talvez os acontecimentos façam com que meu tio se quie de sua mania de viajar sob a terra. A noite já caíra quando chegamos a Königstrasse. Esperava encontrar a casa sossegada, meu tio deitado de acordo com seus hábitos e a boa Marte dando suas últimas espanadas da noite na sala de jantar. Esquecera-me, contudo, da impaciência do professor. Encontrei-o gritando e agitando-se no meio de uma tropa de carregadores que descarregava certas mercadorias na rua. A velha criada não sabia o que fazer. Ande, Axel, venha de uma vez, infeliz! Gritou meu tio quando me viu ao longe.
Ainda não fez sua mala, meus papéis não estão em ordem, não acho a chave de minha sacola de viagem, e minhas polainas que não chegam. Fiquei pasmo. Perdi a voz. Mal consegui articular estas palavras. Então estamos de partida. Claro, infeliz, que vai passear em vez de ficar por aqui. Estamos de partida. Repeti, a voz mais fraca. Não quis ouvir mais nada. Fugi para o meu quartinho. Não havia mais dúvidas. Meu tio empregara sua tarde comprando uma parte dos objetos e utensílios necessários à sua viagem. A calçada estava atulhada de escadas de corda, cordas com nós, tochas, cantis, ganchos de ferro, picaretas, bastões de ferro, pás, carregamento para, no mínimo, 10 homens. Passei uma noite horrorosa. No dia seguinte, acordaram-me muito cedo. Tinha decidido não abrir a porta. Mas como resistir à voz suave que dizia, meu querido Axel? Saí do quarto. Achei que meu ar desfigurado, minha palidez e meus olhos vermelhos pela falta de sono iriam comover Grauben e fazê-la mudar de ideia. Ah, meu querido Axel, disse-me ela, estou vendo que você está melhor e que a noite o acalmou. Acalmou! Exclamei. Corri para o espelho e constatei que meu aspecto não estava tão ruim quanto supunha. Era inacreditável. Axel, disse-me Grauben, conversei muito com meu tutor. É um cientista ousado, homem de muita coragem, e você deve lembrar-se de que o sangue dele corre em suas veias. Contou-me sobre seus planos, suas esperanças, por que e como pretende alcançar seu objetivo. Tenho certeza de que conseguirá. Ah, caro Axel, como é bonito dedicar-se à ciência com tanto empenho. Quanta glória aguarda o Sr. Widembro que seu companheiro. Quando voltar, Axel, você será um homem, seu igual, livre para falar, livre para agir, livre enfim para... A jovem, corando, não conseguiu concluir. Suas palavras reanimaram-me. Contudo, ainda não queria acreditar em nossa partida. Arrastei Grauben para o gabinete do professor. Tio, disse, então iremos mesmo. O que? Você ainda tem dúvidas? Não, disse para não o contrariar. Só quero saber o porquê de tanta pressa. O tempo, Woody. O tempo corre com uma velocidade irreparável. Mas hoje é apenas 26 de maio, e até o fim de junho, e você acha, seu ignorante, que é tão fácil assim chegar à Islândia? Se você não tivesse saído correndo como um louco, teria me acompanhado à representação de Copenhague, Liffender e companhia, e teria constatado que o único transporte de Copenhague a Reykjavik parte todo mês, no dia 22. E então, se esperássemos o dia 22 de junho, chegaríamos tarde demais para ver a sombra dos cataris acariciar a cratera dos Sneffels. Temos que ir a Copenhague o mais rápido possível para tentar achar por lá um outro meio de transporte. Vá arrumar sua mala. Não havia o que responder. Voltei a subir para o meu quarto. Grauben acompanhou-me e encarregou-se de arrumar numa malinha os objetos necessários à minha viagem. Ela agia como se eu estivesse partindo para um passeio em Lubeck ou Heligoland. Suas mãozinhas iam e vinham sem precipitação. Conversava com a maior calma. Dava razões das mais sensatas. Para nossa expedição. Enfeitiçava-me e eu sentia a maior raiva dela. Por vezes. Fiz menção de enfurecer-me. Mas ela não deu a menor atenção e continuou a executar sua tarefa com a maior tranquilidade. Finalmente fechou a última fivela da mala. Desci para o térreo. No decorrer daquele dia, os fornecedores de instrumentos de física, de armas, de aparelhos elétricos multiplicaram-se. A boa Mate estava atordoada. O patrão enlouqueceu. Perguntou-me. Fiz um sinal afirmativo.
E vai levar o senhor com ele. Mais uma afirmação. Para onde? Quis saber. Indiquei o centro da terra com o dedo. Ao porão. Exclamou a velha criada. Não, disse finalmente, ainda mais para baixo. A noite caiu. Nem havia percebido o tempo passar. Até amanhã, disse meu tio. Partiremos às 6 em ponto. Às 10 horas, caí na cama como uma massa inerte. Durante a noite voltei a ficar apavorado. Só sonhei com abismos. Estava à beira do delírio. Sentia a mão vigorosa do professor apertar-me, arrastar-me, afundar-me, enterrar-me. Caía no fundo de precipícios insondáveis na velocidade crescente dos corpos abandonados no espaço. Minha vida não passava de uma queda interminável. Acordei às 5 horas, morto de cansaço e de emoção. Desci para a sala de jantar. Meu tio estava sentado à mesa e devorava a refeição. Olhei-o com um sentimento de horror. Grauben estava ali. Não disse nada. Não consegui comer. Às 5:30, ouvi o ruído de um veículo na rua. Chegava para levar-nos à estação de Altona. Logo estava atulhado de pacotes de meu tio. E a sua mala? Perguntou-me. Está pronta, respondi desfalecendo. Então ande logo, senão perderemos o trem. Pareceu-me impossível lutar contra o destino. Subi até meu quarto, e deixando a mala escorregar pelos degraus da escada, corri atrás dele. Naquele momento, meu tio passava as mãos de Grauben às rédeas da casa. Minha bela virlandesa estava calma como de hábito. Deu um beijo em seu tutor e não conseguiu evitar uma lágrima que roçou meu rosto através de seus lábios suaves. Marty e a jovem deram-nos um último adeus. Grauben! Gritei. Vá, meu querido Axel, disse-me, você está abandonando sua noiva, mas, quando voltar, encontrará sua mulher. Apertei Grauben em meus braços e entrei no carro. Da porta, Marty e a moça deram-nos o último adeus. Depois, os 2 cavalos, excitados pelo assobio do cocheiro, lançaram-se a galope pela estrada de Altona. 8ª. Altona, verdadeiro subúrbio de Hamburgo, é a primeira estação da estrada de ferro de Kiel, que deveria nos levar às costas dos estreitos de Belt. Em menos de 20 minutos, entrávamos no território de Holster. Às 6:30, o carro parou diante da estação. Os inúmeros pacotes de meu tio, seus volumosos artigos de viagem, foram descarregados, transportados, pesados, etiquetados, recarregados no vagão de bagagem. Às 7 horas, estávamos sentados um diante do outro no mesmo compartimento. O vapor assobiou, a locomotiva começou a andar. Havíamos partido. Eu estava resignado. Ainda não. No entanto, o ar fresco da manhã, os detalhes da estrada, que se renovavam com rapidez pela velocidade do trem, distraíam-me de minha grande preocupação. Quanto à mente do professor, evidentemente adiantava-se aquele comboio lento demais para sua impaciência. Éramos os únicos no vagão, mas não nos falávamos. Meu tio revirava seus bolsos e sua sacola de viagem com uma atenção minuciosa. Percebi que não lhe faltavam os objetos necessários à execução de seus projetos. Entre outras coisas, uma folha de papel dobrada com cuidado levava o cabeçalho da chancelaria dinamarquesa com a assinatura do Sr. Christiansen, cônsul em Hamburgo e amigo do professor. Essa referência deveria nos facilitar em Copenhague a obtenção de recomendações para o governador da Islândia. O famoso documento estava preciosamente escondido no bolsinho mais secreto da carteira. Amaldiçoei-o do fundo do coração e voltei a examinar a região. Consistia numa vasta sequência de planícies pouco curiosas, monótonas, lamacentas e bastante férteis. Um campo muito favorável ao estabelecimento de uma ferrovia e propício àquelas linhas retas tão caras às companhias de estrada de ferro.
Mas nem deu tempo de cansar-me com aquela monotonia, pois, 3 horas depois de nossa partida, o trem parava em Kiel, bem perto do mar. Como nossas bagagens já haviam sido despachadas para Copenhague, meu tio não teve de se preocupar com elas. No entanto, acompanhava-as com um olhar inquieto enquanto eram transportadas para o barco a vapor, onde desapareceram no porão. Em sua precipitação, meu tio calculara tão bem os horários de ligação entre trem e barco que tivemos de aguardar o dia inteiro. O vapor Eleonora só partiria à noite. Daí uma ansiedade de 9 horas, durante as quais o irascível viajante mandou aos diabos a empresa de barcos e a ferroviária e os governos que toleravam tal abuso. Tive de apoiá-lo quando atormentou o capitão do Eleonora a esse respeito. Queria obrigá-lo a ligar as caldeiras naquele momento. O outro mandou-o ao inferno. Como em qualquer outra parte do mundo, em que o dia também passa. Passeando pelas costas verdejantes da Bahia, ao fundo da qual se ergue a cidadezinha, percorrendo os bosques cerrados que lhe dão o aspecto de um ninho num feixe de ramos, admirando as mansões, cada uma com sua casinha de banhos frios. Finalmente, correndo e praguejando, chegamos às 10 da noite. Os turbilhões de fumaça do Eleonora erguiam-se no céu, a ponte estremecia com os tremores da caldeira. A bordo, éramos proprietários de 2 catres no único camarote do barco. Largaram as amarras às 10h15, e o navio cimbrou rapidamente pelas águas escuras do Grande Belt. A noite estava fechada, havia muito vento, e o mar estava bravo. Algumas luzes da costa apareceram nas trevas. Mais tarde, não sei onde, um farol brilhou sobre as ondas. Essas são as minhas lembranças da primeira travessia. Às 7 horas da manhã, desembarcávamos em Corson, cidadezinha situada na margem ocidental do Sajalã. Ali, saltamos do barco para outro trem, que nos transportou por uma região não menos plana do que os campos do Holster. Faltavam ainda 3 horas para chegarmos à capital da Dinamarca. Meu tio não dormira durante a noite. Em sua impaciência, acho que empurrava o vagão com os pés. Finalmente viu um pedaço de mar. "O Sunda!" exclamou. Havia à nossa esquerda uma ampla construção que parecia um hospital. "É um hospício", disse um dos nossos companheiros de viagem. Bem, pensei, eis um estabelecimento onde deveríamos acabar nossos dias. E por maior que seja, esse hospício ainda seria pequeno demais para conter toda a loucura do professor Lidembro. Finalmente, às 10 horas da manhã, desembarcávamos em Copenhague. As bagagens foram colocadas num carro e levadas conosco ao Hotel Fênix em Bregalé. Foi um trajeto de meia hora, pois a estação é fora da cidade. Depois de uma toalete sumária, meu tio arrastou-me com ele. O porteiro do hotel falava alemão e inglês, mas, em sua qualidade de poliglota, meu tio fez-lhe perguntas em bom dinamarquês, e foi em bom dinamarquês que esse personagem indicou-lhe como chegar ao Museu de Antiguidades do Norte. O diretor do curioso estabelecimento, onde estão amontoadas as maravilhas que permitem reconstruir a história do país, com suas velhas armas de pedra, seus anapos e suas joias, era um cientista amigo do cônsul de Hamburgo, o professor Thomson. Meu tio tinha uma bela carta de recomendação para ele. Geralmente, um cientista recebe muito mal um outro. Mas não foi nada disso que aconteceu. O Sr. Thomson, homem prestativo, acolheu cordialmente o professor Lidembro e até seu sobrinho. Não é necessário mencionar que meu tio nada falou de seu segredo para o excelente diretor do museu. Queríamos simplesmente visitar a Islândia como turistas desinteressados. O Sr. Thomson colocou-se à nossa inteira disposição, e corremos pelo cais para procurar um navio de partida. Eu esperava que não houvesse qualquer meio de transporte, mas não foi isso que aconteceu. Uma pequena escuna dinamarquesa, a Valkyria, singraria para Reykjavik a 2 de junho. O capitão, Sr. Byrne, encontrava-se a bordo. Em sua alegria,
seu futuro passageiro apertou-lhe tanto a mão que quase a quebrou. O bom homem ficou um tanto surpreso com tamanha cordialidade. Achava simples ir à Islândia, era sua profissão. Já meu tio achava isso sublime. O digno capitão aproveitou o entusiasmo para cobrar-nos o dobro pela travessia. Mas nem percebemos. Estejam a bordo na terça-feira, às 7 da manhã, disse o Sr. Barney, depois de ter embolsado um número respeitável de dólares. Agradecemos ao Sr. Thomson pela sua solicitude e voltamos ao Hotel Fênix. Está tudo indo muito bem. Muito bem, repetia meu tio. Que coincidência encontrarmos uma embarcação prestes a partir. Vamos comer e depois visitar a cidade. Fomos a Kongenstein-Toro, praça irregular, onde há um quartel com 2 canhões inocentes apontados, que não amedrontam ninguém. Perto dali, no número 5, havia um restaurante francês, de propriedade de um cozinheiro chamado Vincent. Comemos o suficiente pelo preço moderado de 4 marcos cada um. Foi com o prazer de uma criança que percorria a cidade. Meu tio andava a esmo, aliás, nada viu, nem o insignificante palácio do rei, nem a linda ponte do século XVII que atravessa o canal diante do museu, nem o imenso cenotáfio de Thorvaldsen, ornado de pinturas murais horrorosas e dentro do qual há obras desse escultor, nem, num parque bastante belo, o castelinho de Rosenborg, nem o admirável edifício Renascença da Bolsa, nem seu campanário formado pelas caudas entrelaçadas de 4 dragões de bronze, nem os grandes moinhos das muralhas, cujas asas se inflavam como as velas de um navio ao vento do mar. Que passeios deliciosos minha bela virlandesa e eu teríamos dado perto do porto, onde os barquinhos e as fragatas dormiam tranquilamente sob seus telhados vermelhos, pelas margens verdejantes do estreito, entre as sombras frondosas dentro das quais se esconde a cidadela, cujos canhões estendem suas goelas enegrecidas entre os ramos dos sabugueiros e dos salgueiros. Mas infelizmente minha pobre Grauben estava longe. Deveria eu alimentar a esperança de revê-la um dia. Embora meu tio nem tivesse reparado nesses sítios encantadores, um certo campanário situado na ilha de Amak, que forma o bairro sudoeste de Copenhague, chamou-lhe a atenção. Recebi ordem de ir naquela direção, subi num barquinho que servia os canais, que em poucos instantes abordou o cais de Dockyard. Após termos atravessado algumas ruas estreitas, onde alguns galerianos de calças amarelas e cinza trabalhavam sob os cacetetes da polícia, chegamos a Vorfrelseskank, igreja que nada tinha de notável. Fora seu campanário muito alto que chamara a atenção do professor. A partir da plataforma, uma escada externa rodeava a flecha, e suas espirais desenrolavam-se em pleno céu. Subamos, disse meu tio. E a vertigem? Repliquei. Mais um motivo para subirmos, precisamos nos acostumar. Mas... ande, vamos, não temos tempo a perder. Foi preciso obedecer. Um guarda que morava do outro lado da rua cedeu-nos uma chave e começamos a subir. Meu tio ia na frente com passos decididos. Eu segui atrás dele, não sem terror, pois minha cabeça começava a girar com uma facilidade deplorável. Não tinha nem o aprumo das ádeas nem a insensibilidade de seus nervos. Enquanto estávamos aprisionados na escada em caracol interna, tudo correu bem. Após os 50 degraus ali começava a escada aérea, protegida por um frágil corrimão e cujos degraus, cada vez mais estreitos, pareciam subir até o infinito. Nunca conseguirei! Gritei. Você é um covarde, por acaso. Suba! Ordenou o professor sem a menor compaixão. Fui obrigado a segui-lo, agarrando-me onde era possível. O vento atordoava-me, sentia o campanário oscilar com as rajadas, minhas pernas falhavam. Logo estava subindo de joelhos, depois, de barriga. Sentia vertigens. Finalmente,
com meu tio puxando-me pelo colarinho, chegamos ao topo. Olhe, e olhe bem. Disse-me. Você tem de ter aulas de abismo. Abri os olhos e vi as casas achatadas, como que esmagadas por uma queda em meio de uma cerração de fumaça. Sobre minha cabeça passavam nuvens descabeladas, e por uma inversão de ótica, pareciam-me imóveis, enquanto o campanário, o topo e eu estávamos sendo arrastados a uma velocidade fantástica. Ao longe, de um lado, estendia-se o campo verdejante, de outro, brilhava o mar sob um feixe de raios. O Sun desenrolava-se na ponta de Elsingor com algumas velas brancas, verdadeiras asas de gaivota, e na bruma leste ondulavam as costas mal veladas da Suécia. A meus olhos, toda aquela imensidão rodopiava. Mesmo assim, tive de levantar-me, endireitar-me e olhar. Minha primeira aula de vertigem durou 1 hora. Quando finalmente obtive permissão de voltar a descer e pisar no calçamento sólido das ruas, estava extenuado. Amanhã faremos tudo isso de novo, anunciou meu professor. E, de fato, durante 5 dias prossegui naquele exercício vertiginoso, querendo ou não, progredi sensivelmente na arte das elevadas contemplações. 9. Chegou o dia da partida. Na véspera, o gentil Sr. Thomson trouxera-nos cartas de recomendação decisivas para o Conde Trump, governador da Islândia, para o Sr. Picturson, coadjutor do bispo, e para o Sr. Finsen, prefeito de Reykjavik. Como retribuição, meu tio outorgou-lhe apertos de mão dos mais calorosos. No dia 2, às 6 da manhã, nossas bagagens já estavam a bordo da Valkyria. O capitão conduziu-nos a cabines bastante estreitas e dispostas sob uma espécie de camarote de convés. "O vento está bom?" perguntou meu tio. "Excelente", respondeu o capitão Barney, de sudeste. "Sairemos do sul com vento propício, todas as velas içadas." Alguns minutos depois, sob sua mezena, bergantim, gávea e joanete, a escuna aparelhou e alcançou rapidamente o estreito. 1 hora depois, a capital da Dinamarca parecia mergulhada nas ondas distantes, e a Valquíria roçava as costas de Elsingor. No meu estado de espírito, esperava ver a sombra de Hamlet vagando no terraço lendário. Insensato sublime, eu pensava, você, com certeza, aprovaria nossa viagem. Talvez até nos acompanhasse ao centro do globo para procurar uma solução à sua dúvida eterna. Mas nada surgiu nas antigas muralhas. O castelo, aliás, é bem mais novo que o príncipe heróico da Dinamarca. Hoje em dia serve de guardião suntuoso àquele estreito, por onde passam, por ano, 15.000 navios de todas as nações. Logo o castelo de Kronborg desapareceu nas brumas, assim como a torre de Helsingborg, na costa sueca, e a escuna inclinou-se levemente sob as brisas do Kattegat. A Valkyria era um bom barco à vela, mas nunca se sabe o que esperar de uma embarcação desse tipo. Transportava para Reykjavik carvão, utensílios domésticos, cerâmica, roupas de lã e um carregamento de trigo. Bastavam 5 homens, todos dinamarqueses, para manobrá-la. "Quanto tempo levará a travessia?" perguntou meu tio ao capitão. "Uns 10 dias", respondeu o último, "se não depararmos com muitas rajadas noroeste perto de Ferry. Vocês não costumam sofrer atrasos consideráveis, espero." Não, Sr. Lidembro, fique tranquilo, chegaremos a tempo." À noitinha, a escuna dobrou o cabo Skagen na extremidade norte da Dinamarca, atravessou Skagerrak durante a noite, navegou ao longo dos limites da Noruega pelo cabo Lindesnes e desembocou no Mar do Norte. 2 dias depois, avistávamos as costas da Escócia na altura de Peteriado, e a Valquíria dirigiu-se para o Ferry, passando entre as Orcades e as Shetland. Logo as ondas do Atlântico batiam contra nossa escuna, que foi obrigada a enfrentar o vento norte para alcançar, com bastante dificuldade, o Ferry. No dia 8, o capitão reconheceu Miganes, a ilha mais oriental,
e a partir daquele momento rumou direto para o Cabo Portland, situado na costa meridional da Islândia. Nenhum incidente notável marcou a travessia. Suportei bastante bem as provações do mar. Para sua grande irritação e vergonha, meu tio passou o tempo todo enjoado. Não conseguiu, portanto, discutir com o capitão Barney a respeito dos Nefels, dos meios de comunicação e dos meios de transporte para alcançá-lo. Teve de adiar todas essas informações para o momento da chegada, e passou o tempo todo deitado em sua cabine, cujas divisórias rangiam com o balanço. Devo confessar que merecia essa aprovação. No dia 11, avistamos o Cabo Portland. Como o tempo estava aberto, foi possível ver o Mirdals Yokul, que o domina. O cabo é composto por um grande morro de encostas íngremes, plantado sozinho na praia. A Valkyria percorreu a costa a uma boa distância, em meio a numerosas baleias e tubarões. Logo apareceu um imenso rochedo completamente descoberto no qual o mar espumante batia com fúria. As ilhotas de Vestion pareceram brotar do oceano, como uma disseminação de rochas na planície líquida. A partir daquele momento a escuna tomou impulso para dobrar a uma boa distância o cabo de Reykjanes, que forma o ângulo ocidental da Islândia. O mar muito bravo impedia que meu tio subisse a ponte para admirar as costas retalhadas e fustigadas pelo vento sudoeste. 48 horas depois, saindo de uma tempestade que obrigou a escuna a fugir e recolher o velame, avistamos a leste a baliza da Ponta Skage, cujas rochas perigosas estendem-se a uma grande distância sob as ondas. Um piloto islandês subiu a bordo, e 3 horas depois a Valkyria abordava Reykjavik na Baía de Faxa. Finalmente, o professor saiu de sua cabine um pouco pálido, um pouco desfigurado, mas sempre entusiasmado e com ar de satisfação. A população da cidade, muito interessada pela chegada de um navio no qual todos têm algo a pegar, amontoava-se no cais. Meu tio tinha pressa em abandonar sua prisão flutuante, para não dizer seu hospital. Mas antes de deixar a ponte da escuna, conduziu-me à proa, de onde me apontou a parte setentrional da ilha, uma montanha alta de 2 pontas, 2 cones cobertos de neves eternas. Os Nefels! Gritou. Os Nefels! Depois de ter me recomendado com um gesto sigilo absoluto, desceu ao bote que o esperava. Seguiu, e logo pisávamos o solo da Islândia. Primeiro apareceu um homem bem apessoado em trajes de general. Era, entretanto, um simples magistrado, o governador da ilha, o Sr. Barão Trump em pessoa. O professor logo reconheceu o personagem. Apresentou ao governador suas cartas de Copenhague, e conversaram um pouco em dinamarquês, conversa que não compreendi, é claro. Mas o resultado da primeira entrevista foi que o Barão Trump colocava-se à disposição do professor Lidembro. Meu tio foi acolhido com bastante gentileza pelo prefeito, o Sr. Finsen, não menos militar pelo traje do que o governador, mas tão pacífico quanto por temperamento e condição. Quanto ao coadjutor, o Sr. Pictusson, fazia uma visita episcopal no Bailiado do Norte. Não seríamos apresentados a ele tão cedo. Em compensação, conhecemos um homem encantador, o Sr. Fredrickson, professor de Ciências Naturais na escola de Reykjavik, que muito nos ajudou. Esse modesto cientista só falava islandês e latim, ofereceu-me seus serviços na língua de Horácio, e senti que tínhamos sido feitos para nos entender. Foi, de fato, a única pessoa com quem pude conversar durante minha estada na Islândia. O excelente homem colocou à nossa disposição 2 dos 3 cômodos de sua casa, onde logo nos instalamos com nossa bagagem, cujo volume espantou bastante os habitantes de Reykjavik. Muito bem, Axel, disse-me meu tio, está tudo indo muito bem, já conseguimos fazer o mais difícil. Como o mais difícil? Exclamei. Claro, agora só falta descer. Se o senhor encarar o problema por esse prisma, tem razão, mas depois de descermos, imagino que vai ser preciso subir.
Ora, isso não me preocupa. Bem, não temos tempo a perder. Vou à biblioteca. Talvez encontre algum manuscrito de Saknussemm que seria bom consultar. Então, nesse meio tempo vou visitar a cidade. O senhor não quer ir? Ah, não me interessa muito. Nesta terra de Islândia, o mais interessante não está em cima da terra, mas debaixo dela.